Imagine que você acorda sentado numa cadeira, com várias pessoas em volta de você sentadas também. E você escuta o seu nome sendo chamado. Você se direciona até o local que pediram e se encontra com apenas uma pessoa, em uma pequena sala, com uma mesa e duas cadeiras. A pessoa te diz que você infelizmente morreu, mas tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa escolher uma única memória de toda a sua vida para viver ela em loop para sempre na sua pós-vida. Qual memória você escolheria? Olá, eu sou Arima e essa é a premissa de Afterlife, um filme japonês de 1998 dirigido por Hirosako Koreda. Nesse filme você acompanha 22 pessoas contando sobre as memórias que elas escolheram e os funcionários dessa agência trabalhando para recriarem as memórias que foram pedidas. O objetivo não é recriar exatamente do jeito que a pessoa se lembra, mas conseguir trazer o sentimento que ela sentiu quando viveu aquilo pela primeira vez. O filme, apesar de ter esse tema ficcional, usa dessa ficção apenas como base para construir a narrativa. Essa agência é um lugar extremamente comum. Não existe nenhuma tecnologia avançada. Nenhuma das pessoas que trabalham lá são anjos ou santos, o que faz parecer que o filme inteiro se passa no mundo normal nos anos 90. E não existe nenhuma citação a algum deus ou religião, o que deixa entender que a ficção é quase que inútil se não fosse para sustentar a premissa do filme. E isso é muito importante, principalmente para nos identificarmos mais com os personagens e com o ambiente. Mas vou falar mais disso depois. Se você não pudesse mais viver nenhuma memória a partir de hoje, qual memória você escolheria para viver de novo e de novo, para sempre? E essa é uma pergunta muito difícil. Inclusive, alguns personagens não conseguiram responder. Todos os funcionários que trabalham nessa agência são pessoas que passaram pela mesma coisa e não conseguiram escolher uma memória. Por isso trabalham ajudando outras pela eternidade, até que eles sejam capazes de escolher também. Nós também acompanhamos outro personagem, um dos 22, que foram chamados, que também não consegue escolher uma memória. Mas vamos deixar o plot do filme de lado por enquanto e focar em duas coisas que são muito importantes para entender mais de toda a mensagem filosófica que ele passa. O que são memórias e como esse filme foi feito. Não é preciso falar nada científico demais ou complexo para você entender o que são memórias. Memórias são eventos que nós presenciamos e não nos esquecemos. Então passamos toda a nossa vida nos lembrando desses eventos que ocorreram e que moldam a pessoa que somos. Você quem está assistindo muito provavelmente explicaria de uma forma bem parecida, mas existem duas coisas interessantes sobre memórias. Em 2014 aconteceu um estudo numa universidade nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui algumas matérias sobre ela em português e inglês na descrição, porque eu não quero me aprofundar na parte científica, eu não saberia explicar direito. Mas o estudo mostra que o nosso cérebro edita nossas memórias com base nas percepções que temos em relação ao mundo. Claro que não significa que as coisas que você se lembra aconteceram de uma maneira completamente diferente, mas nós lembramos desses eventos, principalmente os que aconteceram há muito tempo atrás, com base no que nos lembramos que estávamos sentindo naquela hora. Apesar de memória parecer algo totalmente racional, ela funciona de uma maneira muito mais sentimental. Memória, ao invés de ser apenas a lembrança do que aconteceu, ela também é a interpretação que nós temos. E outra coisa muito interessante é que nós nunca escolhemos qual memória nós vamos guardar, o que torna momentos inesperados ou extremamente simples e cotidianos memórias marcantes. O diretor Koreda, quando criança, tinha um avô que estava sofrendo de Alzheimer. E ele cita que quando ele notou que o avô dele havia se tornado outra pessoa por causa da perda de suas memórias, ele percebeu o quanto memórias são importantes para definir quem somos, o quanto todas elas são preciosas e como devemos valorizar cada coisa que vivemos, mesmo os momentos mais mundanos. E foi nisso que ele se inspirou para fazer o filme Afterlife, ou Wanda Fururaifu
em japonês, que tem uma tradução exata para vida maravilhosa. Em uma outra entrevista, Koreda diz que nossas memórias não são estáticas, elas são dinâmicas, reflexos de nós mesmos que estão constantemente mudando. Então o ato de se lembrar e olhar para o passado nunca deve ser tratado como algo redundante ou negativo, mas sim nos desafia a evoluir e a amadurecer. A partir daí, ele se dedicou a fazer um filme sobre diferentes pessoas, contando sobre diferentes memórias e sobre a importância de valorizar esses momentos. Então ele se juntou com um fotógrafo bem premiado, Yamazaki Yutaka, e a sua intenção era fazer Afterlife parecer um documentário. Tanto é que a história apenas progride na segunda metade do filme, depois de 1 hora. Então, na primeira metade do filme, nós apenas assistimos pessoas contando sobre suas vidas e tentando decidir uma memória específica. Existe algo muito engraçado, porque enquanto eu estava assistindo, eu pensei, nossa, esses atores atuam muito bem. Então eu pausei para dar uma pesquisada e descobri que eles não estavam atuando. O Koreda gravou entrevistas de mais de 500 pessoas e pediu para elas escolherem uma única memória para viver ela para sempre. E ele colocou algumas dessas entrevistas no filme. Então, enquanto você está assistindo, vários dos personagens que estão falando estão contando realmente sobre sua vida e falando que realmente é a sua memória mais preciosa. Além de que ainda tiveram alguns atores que improvisaram nas suas cenas. E eu achei esse movimento extremamente lindo, porque o Koreda sabia que não importava qual seria a memória que o personagem ia falar. A única coisa que ele precisava era que a pessoa falasse da maneira mais genuína possível, como se estivesse conversando com um amigo. E não existe maneira mais eficaz do que fazer com que o personagem seja a própria pessoa e ela não precise atuar. E outra coisa muito interessante que acontece e que acaba moldando ainda mais toda a mensagem do filme é que todas as memórias escolhidas foram memórias simples. Muitas delas não são de nenhum evento extraordinário. Uma das pessoas, por exemplo, escolheu um passeio sozinho no trem. Uma outra escolheu uma memória que ela tem de olhar para as mãos do seu marido antes dele ir para a guerra e morrer. E ela escolheu essa memória não por qualquer motivo lógico, mas porque aquele momento representava o ápice do amor que ela sentia pela pessoa. Podemos pegar outro exemplo de um homem que não conseguia decidir uma memória porque ele achava sua vida extremamente desinteressante. Um trabalho desinteressante e uma esposa que veio de um casamento arranjado. E nós acompanhamos todo esse processo de ele tentando escolher uma memória. E no final de tudo, ele escolhe uma conversa que ele teve sentado no banco do lado de sua esposa, com eles conversando sobre nunca terem ido assistir nenhum filme e decidindo que filme eles deveriam assistir no cinema. Ele não escolheu essa memória por causa da conversa ou por causa do cenário bonito. Ele escolheu porque aquele momento representava o amor que os dois nunca viveram. O primeiro momento que o homem se sentiu amado, sentiu que amava e sentia que por causa disso sua vida valia a pena. E nós também conseguimos observar outro contraste muito interessante de um homem que agradeceu que de toda a vida horrível que ele teve, ele podia escolher só uma memória para se lembrar. Nem todas as memórias que temos são boas. Às vezes você do nada se lembra de algo que aconteceu muito tempo atrás que foi muito ruim. Isso acontece com todo mundo. E o Koreda, quando estava fazendo suas entrevistas, aponta que ele achou muito intrigante como várias pessoas falavam sobre memórias tristes e ruins, enquanto comentavam sobre a vida que viviam. Isso, inclusive, é algo que vemos durante o filme. Uma outra série de estudos sobre memórias diz que nós tendemos a nos lembrar mais de memórias ruins porque o nosso cérebro fica forçando essas lembranças como um mecanismo de defesa e para nos ajudar a amadurecer. O que é engraçado porque nos lembrarmos recorrentemente de coisas ruins nos faz triste, não pessoas melhores. E isso é outra coisa maravilhosa e que está na primeira metade do filme. Os personagens que estão sendo entrevistados não só comentam sobre sua memória mais feliz, mas comentam sobre várias partes de sua vida. Um dos personagens, que foi um dos 22 entrevistados e que tem um foco um pouco maior, quando o filme já tá na segunda metade, você descobre que ele na verdade tinha mentido sobre sua memória, como se quisesse acreditar que foi uma pessoa que não era. Isso faz um paralelo com outro personagem que queria que sua memória revivida fosse um sonho que ele teve. Mas do que adianta reviver uma memória sem sentimento? Do que adianta reviver para sempre
uma memória que nunca existiu. Esse filme passa a mensagem de que memórias não são só meras lembranças que vão servir no futuro para nos causar um sentimento de nostalgia. Memórias moldam as pessoas que somos. Nós só somos o que somos por causa das memórias que temos. E assim como Koreda disse, olhar para trás para todas as coisas que vivemos não deveria ser tratado como algo ruim, como se estivéssemos vivendo no passado. Porque muitas vezes nós só amadurecemos e tornamos pessoas melhores quando somos capazes de olhar para trás para tudo o que aconteceu sem medo e principalmente sem arrependimento. E com toda essa bagagem de informação e entendimento sobre a mensagem que o Koreda quis passar, nós somos levados para a segunda metade do filme, onde a pergunta passa a não ser mais o que são memórias. Depois de entender a memória que cada personagem quer que os funcionários dessa agência refaçam para serem revividas para sempre, você vai assistindo com uma pergunta constante na sua mente. Como você faz para reproduzir a memória de alguém? Como fazer com que a pessoa se sinta imersiva em alguma cena que nem sequer é real e que ela consiga sentir um sentimento, talvez de felicidade ou nostalgia ou qualquer outra coisa que ela nunca mais conseguiu sentir? Dessa vez o filme mostra na nossa cara qual a resposta. E é cinema. Cinema ou filme é algo muito difícil de ser definido. Tanto é que existem filmes tentando explicar o que é filme. E claro, cinema é o lugar onde você paga para assistir um filme. E essa palavra veio do grego que significa movimento, mas eu digo no sentido mais profundo. E várias pessoas têm interpretações diferentes. Você vai ver pessoas dizendo que cinema é a oportunidade de vivermos outra vida, ou que cinema é a linguagem que serve para aproximar pessoas do mundo inteiro e fazê-las se entenderem. Mas talvez a maior genialidade de Afterlife seja esconder essa resposta por trás de um tema tão profundo, porque ele se esconde por trás de uma questão filosófica sobre o que são memórias, enquanto na verdade o filme é sobre o que é cinema. E o que é cinema, meus amigos? Cinema são memórias. Memórias são a interpretação que temos sobre alguma coisa que aconteceu. E o que acontece quando vemos um filme é interpretarmos o que estamos assistindo, podendo não ser exatamente o que o filme é, mas é uma interpretação baseada na pessoa que somos e no que estamos sentindo. E o que acontece quando nos lembramos de uma memória é visualizar uma cena, como se estivesse passando um filme na nossa cabeça. E todo o filme Afterlife pode ser interpretado tanto como a produção de uma memória quanto a produção de um filme. Os personagens contando sobre suas memórias são os roteiristas. Nós temos os funcionários da agência pensando como fazer esse filme baseado nesses roteiros. Eles pensam em montagem de cenários, efeitos sonoros e até atores. Depois o que ocorre é a filmagem. Então naquele momento temos os cenários prontos, os efeitos sonoros e os atores dentro de seus personagens. E depois das filmagens temos a estreia, onde todo mundo assiste suas memórias. E um detalhe é que nós não assistimos o resultado final, porque memórias são as coisas mais pessoais que podemos ter. Ninguém vai ter a mesma interpretação ou sentir a mesma coisa que você quando você se lembra de um momento da sua vida. Em Afterlife vemos a filmagem de memória de um ex-piloto de avião. E que tipo de coisas iríamos sentir se víssemos só uma cena de um avião de mentira voando no meio de um monte de algodão, literalmente algodão, como mostrado no filme. Ninguém vai se importar com uma cena dessa além do personagem, porque ele viveu aquilo. Ele quem tem bagagem para entender e interpretar aquela cena, ninguém mais. Inclusive, os atores que trabalharam como equipe de filmagem nessas cenas não são atores, eles são a equipe de filmagem de Afterlife. Mais um detalhe que o Koreda colocou para fortalecer esse laço entre cinema e memórias. Um dos funcionários dessa agência, o Takeshi, trabalha nela há 50 anos. E ele trabalha nela há tanto tempo porque ele nunca conseguiu pensar em uma boa memória para viver na pós-vida. Mas ele descobre no final do filme que sua ex-esposa, muito tempo atrás, quando morreu e teve que escolher uma memória, escolheu uma memória com ele. E o Takeshi explica para sua amiga, que também trabalha lá, que ele viveu por 50 anos procurando alguma memória feliz na sua vida. E só agora ele descobriu que ele fez parte de momentos felizes de outras pessoas. E por causa disso, ele entendeu como sua vida valeu a pena e deixou de olhar para ela com arrependimento e pesar e passou a olhar com orgulho e paz. O último shot desse filme
É um dos meus shots favoritos do cinema. O Takeshi escolheu como memória para viver eternamente na pós-vida o momento que ele estava sentado no banco refletindo e percebendo como a sua vida valeu a pena e como ele fez parte da felicidade de outras pessoas. Toda a equipe de filmagem está lá, gravando ele sentado no banco, enquanto ele olha para a câmera. E daí o filme fica em um enquadramento em primeiro plano, com o olhar do Takeshi te encarando, como se você fosse a câmera no enquadramento. Como se ao mesmo tempo que ele estivesse te agradecendo por você fazer parte dessa memória, ele esteja te convidando, não para refletir em qual memória você gostaria de viver para sempre, mas se você sabe que você fez parte de momentos felizes de outras pessoas e que se perguntassem para elas qual memória elas escolheriam para viver para sempre, elas escolheriam uma memória com você. E daí a câmera desse enquadramento é invertida, encarando a equipe de filmagem enquanto eles te encaram de volta. E agora você é o Takeshi nesse enquadramento. Você é a pessoa que percebeu que você faz parte das memórias mais felizes de outras pessoas. Até o próximo vídeo.